Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal da Pregação Fiel. Esse canal que existe para ajudar você a entender como funciona a pregação expositiva e a ajudar você também a pregar expositivamente também, e a também informar sobre verdade da Escritura, que também isso faz parte. Primeira coisa que eu queria pedir para você, por favor, dar o seu like aí, ativar o sininho, compartilha com seus amigos, com seus irmãos, pastores, seminaristas, presbíteros, professores de escola dominical, enfim, todo mundo que está envolvido aí com o ensino da palavra do Senhor, para que também tenham esse conhecimento, aprendam ainda mais e todos nós juntos possamos glorificar o nome do nosso Senhor com a pregação fiel da Escritura, né? Pregar expositivamente é pregar com fidelidade. Acho que o grande lance, o grande benefício da pregação expositiva é esse, né? Que você está ali desenvolvendo a pregação, sabendo que você está sendo fiel ao que o Senhor falou. E quem prega expositivamente pode categoricamente dizer assim diz o Senhor. Então, pensando nisso, nós criamos esse canal e para abençoar você, e hoje eu vou falar sobre a 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31. Já está na descrição do seu vídeo aí. Vocacionados. Eu tenho essa mensagem, chamei de vocacionados. E sem mais delongas, né, aqui é o vídeo de aula, né, então eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Já coloquei o texto. Essa não será uma aula muito grande, né, porque é um pouco grande, mas digo, não vou ter que tirar muita coisa do texto, porque o texto é um pouco grande, né? Tem que ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos aí. E isso pode dificultar, né, a gente tirar todas as lições do texto, mas pelo menos a estrutura do texto, a homilética do texto e pelo menos as verdades principais eu vou tirar aqui com você, e isso já vai ajudar você a entender como fazer e também ajudar você a pregar lá na sua igreja, usar isso como esboço também, né, para facilitar a sua vida aí como pregador da palavra do Senhor e pregar de forma fiel também. Bom, aqui está o texto para você e algumas coisas são importantes que a gente fale, né? Bom, eu não vou falar tudo do contexto da carta de Coríntios, eu vou partir do pressuposto que você já sabe coisas do contexto. Se você não sabe, por favor, compre uma Bíblia de estudo, né, um comentário bíblico sobre 1 Coríntios, né? Um comentário excelente que eu posso recomendar para você é de Osborne, né? É um grossão, livro grossão. Até que meu livro está um cara de coisa na frente, um cara de coisa de livro, até do outro, até não precisa pegar. Mas enfim, é um grossão, 1 Coríntios, excelente comentário, excelente mesmo. É um ótimo comentário. Para questões aí de análise do texto, de estudo do texto, de exegese, isso é um ótimo comentário. Para questão de aplicação, eu queria recomendar meu livro, meu nome é Dias Lopes, né? Ele tem muitas aplicações muito legais, ele escreve excepcionalmente bem, né? As suas aplicações são muito objetivas, as suas ilustrações são muito vívidas, enfim. O comentário dele também é muito bom de 1 Coríntios, eles podem ajudar você aí a entender mais sobre esse processo, certo? Outro recurso que eu gostaria de recomendar para você é os dicionários, né, de teologia do Novo Testamento, né? A cultura cristã tem um dicionário, né, de 2 volumes, né, do Novo Testamento aí, que ajuda muito a gente a entender o contexto das palavras, o que a palavra quer dizer. E fora alguns aplicativos aí, né, alguns programas de computador que podem facilitar a sua vida, né? Em alguns casos, eu recomendo aquela Oliver Free, né? É um aplicativo, dentro desse aplicativo você pode comprar a Bíblia atualizada com o número Strong, onde você clica na palavra e já vê lá a raiz da palavra, já vê as possíveis traduções. Uma coisa bem resumida, né? Possíveis traduções dela ali, possíveis significados, né? Até porque uma palavra não tem somente um significado, né? Tem alguns significados, e o contexto ajuda você a entender qual seria o significado que mais se encaixa no contexto, né? Então, isso ajuda. Então, geralmente eu uso isso. Eu uso o Oliver Free, né? Ou o BibleWorks também, BibleWorks em inglês,
né? Você que sabe inglês aí pode ajudar bastante nesse processo. E também uso o dicionário, né? Uma vez que eu já sei a raiz da palavra, eu procuro o dicionário, e o dicionário aí vai me dar uma explicação mais ampla e até mais ilustrações, né? Situações que possam me ajudar a entender mais a palavra. Então, esse é o meio que eu ajudo, que eu uso frequentemente, em alguns casos, né? Esse é um deles. É um texto que eu usei essas ferramentas e você pode usar também e verificar isso. Outra coisa são questões criativas, né? A gente vai estudando o texto e cada um de nós vai aprendendo conforme a graça do Senhor e o Espírito Santo vai capacitando a gente para isso. Mas isso só vem, lógico, com comprometimento do estudo da Escritura, né? Se você não sabe, assiste meu vídeo aí de 1 Pedro, ou assiste meu vídeo também falando sobre quem, de fato, como identificar um pregador que tem a unção do Espírito, aí você vai saber um pouco mais do que eu estou falando, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 31, a primeira coisa que eu quero encontrar com vocês é aqui a estrutura do texto. O que é a estrutura do texto? Bom, é você entender como funciona a lógica do pensamento do autor, né? Como foi que ele escreveu. Se você tem atualizada, que eu tenho atualizada comigo aqui, ela vai dividir o texto do verso 26 até o 29, e vai dizer para mim que o verso 30 e 31 é um outro assunto, é um outro parágrafo. Com toda a verdade, com todo o respeito, eu discordo. Eu vou explicar aí por quê. Verso 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você percebeu, a temática toda aqui está falando de um Deus soberano, salvador, um Deus sábio, escolher pessoas que eram descartáveis, vamos dizer assim, a trazê-las para o seu reino, e essas pessoas não deveriam, então, ter a ideia de que elas são alguma coisa, mas que Deus escolheu essas desprezadas para que ninguém se glorie na presença dele, a fim de que as pessoas se gloriarem, se gloriem-se no Senhor, naquele que os salvou e separou para esse povo. Enfim, se você não percebeu aqui, podemos ver no verso 26 o seguinte: nesse verso, nós podemos olhar e perceber que nesse contexto, Paulo está deixando claro que os coríntios não tinham uma expressão política, talvez, né? Uma expressão política notória para que justificasse a escolha de Deus. Verso 27 e verso 28 mostra que o contrário disso, eles não eram notórios, não eram poderosos, não eram sábios, não eram inteligentes, enfim, não eram ricos, vamos dizer assim, de nobre nascimento, né? Pelo contrário, eles foram escolhidos como loucos, fracos, também no verso 27, também Deus escolheu as coisas humildes, desprezadas, os que não são nada, a fim de que ninguém esteja diante de Deus se gloriando. Então, de um lado, não escolhe por causa do que, pelo que as pessoas têm ou pelo contexto. Deus escolhe apesar do que elas são, para que ninguém se glorie na presença dele. E o verso 30, 31, dada a essas pessoas, é a glória de Cristo.
Ninguém se glorie na presença de Deus, mas se glorie em Cristo Jesus. E essa é a cultura que eu posso desse texto. Respondo por que o verso 30 faz parte da nossa unidade. Eu queria fazer um contraste, né? Ninguém se gloria na presença de Deus, mas todos se gloriam em Deus. Então, do verso 26 até o verso 31, Paulo está falando sobre a temática da vocação desses irmãos. E interessante sobre a vocação é importante porque a vocação é clássica do grego. Ela é muito utilizada para fazer referência a pessoas que foram chamadas para o ministério pastoral. Mas Paulo e as pessoas que usam essa palavra não usam essa palavra para falar daquelas pessoas que Deus separou para serem salvas. Vocacionadas, possuem uma vocação. Diz aqui para fazer referência a essas pessoas que receberam o chamado eficaz e irresistível de Deus para que fossem salvas, né? Então, todos os cristãos são vocacionados, porque todos os cristãos autênticos são salvos. Vocação não tem a ver com o chamado pastoral, não tem a ver com o chamado para fazer algo, mas sim tem a ver com o chamado para ser salvo. Paulo diz, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem de nobre nascimento. Não foi porque vocês têm inteligência, não foi porque vocês têm expressão política, e não foi porque vocês têm riqueza. Isso nos leva, irmãos, a entender um princípio muito bacana, muito interessante nessa primeira parte. Eu vou escrever ele bem aqui embaixo. Certo? Eu vou colocar um marcador aqui. E nesse verso 26 a gente já aprende aí. Deus chama pessoas, ou escolhe pessoas, ou salva pessoas, não baseado na inteligência, riqueza ou status social delas. Deus não salva pessoas baseado na inteligência, riqueza ou status social, né? Primeiro é riqueza. Ou status social. Ou seja, Deus não escolhe alguém pelo que essa pessoa possui. A escolha de Deus, a salvação, a separação de um povo, o ato de Deus separar um povo não está fundamentado, baseado naquilo que as pessoas saberiam, naquilo que elas possuiriam ou no reconhecimento que teriam. Isso é muito importante para nós entendermos aqui. Por que é importante? Porque aqui está falando que todas as pessoas, todos os cristãos foram salvos, nenhum foi salvo por causa disso. Pelo contrário. O contrário é verdade. Deus escolheu as coisas loucas, vou colocar aqui o loucas, para envergonhar as sábias, as coisas fracas, para envergonhar as fortes, as humildes, sem expressão, as desprezadas, sem reconhecimento, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Uma coisa nós temos que entender aqui. Paulo não está dizendo que algumas pessoas não são nada e outras pessoas são alguma coisa. Diante de Deus, todos são iguais. Todos são loucos, fracos, humildes, desprezados. Porém, existe um grupo de pessoas que se acha melhor do que as outras, que confia naquilo que tem, confia naquilo que faz, confia na sua habilidade, na sua inteligência. E essas pessoas não se submetem a Deus. As pessoas às quais Deus chama são as pessoas que reconhecem a sua loucura, sua fraqueza, sua inexpressão, sua miséria. Essas são as pessoas que foram vocacionadas
salvas por Deus. E Deus faz isso, então, com um propósito. Olha o verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ora, Deus contraria. Presta atenção que todos os valores aí estão sendo contrastados com o mundo. Coisas loucas do mundo, fracas do mundo, humildes do mundo. Parece que Paulo está fazendo um trocadilho aí para mostrar que as coisas que o mundo valoriza, Deus não escolheu as pessoas por causa dessas coisas que o mundo valoriza. Deus escolheu apesar do que essas pessoas são. Deus contraria os valores do mundo quando escolhe pessoas para a salvação. Ao escolher pessoas para a salvação. Pronto. Deus contraria os valores do mundo quando ao escolher pessoas para a salvação. Deus não é como nós. Nós, quando vamos escolher um candidato, nós avaliamos as propostas dele, as melhores propostas. Mas quando Deus vai separar pessoas para fazer parte do seu povo, ele olha e não vê nada de bom. Ele não escolhe porque viu algo de bom. Ele não escolhe porque previu que eles fariam algo de bom. Ou ele não olha ou previu que eles iriam receber a Cristo. Ele separa essas pessoas porque elas não têm expressão, não têm força, não têm inteligência, não têm riqueza. Sem Deus, são nada. Essas pessoas, então, são separadas por Deus. E Deus faz isso porque ele ama a sua própria glória. Aqui, Paulo está colocando, já está dando uma cutucada, vamos dizer assim, nos cristãos de Corinto. Havia uma disputa ali para quem era melhor. Um grupo é melhor que o outro, um dom melhor que o outro. E Paulo está já cutucando eles e mostrando que não há essa ideia entre os crentes, não deve haver essa ideia de orgulho por algo que tem, por algo que possui, por um dom que recebeu. Paulo está contrariando o orgulho dessas pessoas, a soberba delas. Porque Deus não escolhe pessoas baseado no crédito que elas têm, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías, capítulo 42, verso 8, diz isso. A minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus salva pessoas para anular a vanglória humana. Deus age para redimir homens e mulheres caídos. Porque ele é gracioso. E por nenhuma outra razão. Deus não deve a ninguém perdão e vida eterna. Deus não tem a obrigação de oportunizar a salvação a alguém. Maravilhosos, com base em um crédito desenvolvido pelo Departamento de Imigração de muitos países. Quanto mais educados, mais habilidosos, sofisticados e ricos você fosse, tanto mais fácil seria entrar no reino de Deus. Mas aqueles que viessem a conhecer a Deus por meio da fé em Cristo Jesus teriam um motivo legítimo de se gloriar. Eles se gloriam na glória do Rei, não na sua própria glória. Eles reconhecem a glória do Rei e não a sua própria glória. Esses vocacionados que Deus separa, todos nós que fomos chamados para a salvação, reconhecemos que não a nós, mas ao nome do Senhor é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vocacionados por Deus, salvos por Deus,
tenha essa consciência de que Deus não dividiu sua glória com ninguém e que nós não tínhamos feito nada, absolutamente nada, para que pudéssemos ter um resquício de glória para nós. Em terceiro lugar, nós vemos aí o restante do verso 30 e 31. Mas vós sois dele, ou seja, foram comprados em Cristo Jesus por Deus, o qual, Cristo Jesus, se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Bom, tem muita coisa nesses dois versos, mas eu quero tirar apenas uma verdade central aqui e tentar resumir isso para nós. O próprio Martin Lloyd Jones tem um sermão muito bom sobre esse texto, muito bom mesmo, bem destrinchado. Você pode ler, procurar para se aprofundar ainda mais nesse contexto de sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu não tenho tempo aqui para falar disso tudo, então eu vou falar só a sabedoria de Deus se revelou em Cristo, fazendo resumidamente três coisas: justificando, santificando e redimindo um povo. Justiça é um termo que reflete a nossa posição legal diante de Deus. Santificação é um termo que reflete a esfera exclusiva a qual agora pertencemos. E redenção é um termo extraído do comércio de escravos recente. Fomos comprados da corrupção do pecado, fomos comprados por preço. Deus pagou assim. Deus pagou assim para que nós fôssemos libertos da condenação. Então, a ênfase ficando e comprando e pagando. Cada um desses termos tem um significado especial para todos nós, né? Fomos justificados, fomos santificados, fomos redimidos. Nós obtivemos tudo isso em Cristo e Deus demonstrou a sua sabedoria lá na cruz e fez tudo isso em um ato só. E qual é o propósito disso? Esse é o foco aqui do meu princípio, eu quero encerrar com ele. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E esse é, então, o local de glorificação dos cristãos, daqueles que foram vocacionados. Essa é uma citação do profeta Isaías, capítulo 31. Todos os escolhidos por Deus se gloriam em Cristo e não em si mesmos. Esse é o nosso princípio. Todos os vocacionados por Deus se gloriam em Cristo e não em si mesmos. Se eles possuem uma inteligência, eles sabem que o Senhor foi quem deu. Se eles possuem riqueza, eles sabem que foi o Senhor quem deu. Se eles têm algum status, algum reconhecimento, foi o Senhor quem deu. Se eles foram salvos, foi o Senhor quem deu. Se eles foram justificados, foi o Senhor quem deu essa justiça. Se eles foram santificados, foi Deus quem deu essa santidade. Se eles foram redimidos, foi Deus quem os comprou. E Deus fez tudo isso em Cristo Jesus. Então não existe outro lugar para nos gloriarmos, senão nos gloriarmos naquele que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Esses três princípios, então, eu retiro aqui com vocês, princípios gerais, viu? Eu tentei retirar pelo menos um de cada parte. Você pode encontrar mais aí. Estudando comigo, você vai perceber aí no nosso curso como é que eu vou destrinchando cada parte e tirando verdades importantíssimas em cada parte. Cada expressão, cada sentença é carregada de significado. Tem muita coisa para a gente aprender, tem muita lição aqui, mas eu não tenho tempo de falar de todas elas, então eu escolhi fazer só as principais. Vou colocar aqui uma sugestão de esboço para você
e deseja pregar aí no próximo domingo, então corrido. Eu sei que nós não temos tempo, por isso eu fiz o curso também, para tentar maximizar, né, o seu aprendizado, né, num curto espaço de tempo. Né? A gente sabe que a vida é corrida, corrida para muita gente, e muita gente comprometida com Deus realmente está com um tempo escasso, escasso mesmo, que quer dedicar, quer aprender, quer pregar, quer ensinar, mas realmente o seu tempo é pouco. Né? Então, o curso também ajuda você a aproveitar bem, a condensar bem o seu tempo aí. O que eu posso sugerir? Vocacionados, eu já coloquei o tema, né, no nosso vídeo. E aí eu vou colocar o texto aqui, 1 Coríntios 1, de 26 a 31, onde o primeiro ponto, vamos ver, o que eu posso falar sobre vocacionado? Aqui eu estou na parte homilética, né? Você sabe o que é homilética aí? Se não sabe, pega as outras aulas aí, que eu já falei bastante sobre homilética aí, você está acompanhando. Se não acompanha, vai acompanhar agora. Né? Começa a acompanhar aí a gente, para que você possa estar crescendo e aprendendo aí qual a diferença entre exegese, hermenêutica, homilética, né? Saber um pouco mais sobre esboço, ilustração, aplicação, conclusão, a ilustração didática, ilustração explicativa, ilustração aplicativa, né? Grupos que você deve aplicar, né? Diversos grupos que você pode aplicar a palavra de Deus, enfim. Acompanhe a gente que você vai aprender tudo isso aí, certo? 3 verdades aqui, ou 3 pontos. Vou caçar o tema. Primeiro, que eu posso dizer na primeira parte, de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. 6. Anular a vanglória humana. E terceiro, a gente pode perceber aqui, finalidade, a fim de glorificar a Cristo. Para glorificar a Cristo, eu já coloquei o para ali, eu vou colocar a fim de glorificar a Cristo. Pronto. Pronto, irmãos. Aí, ó. Vocacionado é nosso tema. De acordo com a vontade de Deus, para anular a vanglória humana e de glorificar a Cristo. Temos aí os 3 pontos principais. Tem mais verdades aí, como eu já falei. Elas devem ser inseridas em cada parte, né? As verdades do verso 26 aí você pode inserir, né? Mas a homilética trata com a facilitação do aprendizado. Então, você não vai escrever tudo. Se você escrever tudo, as pessoas acabam confundindo. Muita informação, muita coisa. Mas você precisa, pelo menos, ter o grosso, o principal, o esqueleto, né? E aí tem um esqueleto, uma sugestão aí de esqueleto ou esboço de sermão para você pregar no próximo domingo, se você quiser, ou então amadurecer para pregar depois, usando suas ilustrações, aplicações diferenciadas, que você pode aprender isso de forma bem pormenorizada no nosso curso, tá bom? Eu vou agora só fazer mais uma coisa que é importante para você, para mim também, é pedir que você dê o seu like, né? Compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as nossas próximas aulas, nossos próximos conteúdos e também para que outros irmãos possam crescer também juntamente com você, comigo, na palavra do Senhor, tá certo? Por hoje eu fico por aqui e agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você até nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas ou próximas demandas aí, tirar dúvidas de pessoas que tiverem com dúvidas nessa área. Se você tem uma dúvida, deixa aqui para a gente, ela pode ser conteúdo, né, de próximos vídeos aí,
que eu posso transmitir para você e retirar dúvidas em relação à pregação expositiva, conteúdo de texto, ou alguma coisa da aula que você não entendeu direito, ou na hermenêutica, na homilética, na exegese, você pode perguntar, tá bom? Deus abençoe você, fica até encontro você na próxima. Deus abençoe, até mais. Um abraço, forte abraço para todos vocês.